Tá? O juro americano está na faixa de 5% ao ano. Tá. O nosso, 13%. Eu tô tirando os... Tá. Decimais. Isso, para facilitar. Estados Unidos 5%, o nosso 13%. Tá? Muita gente prefere os Estados Unidos com 5%. Porque é considerado mais seguro e tal. Mais de 13 para 5, É uma diferença boa, hein? muita gente vem para cá. Muita gente do exterior. Do exterior. Tá. O cara olha lá no mapa, fala... Vamos tentar descomplicar aqui. Primeiro, o que é macroeconomia e microeconomia? É o oposto de macro? Existe microeconomia? Existe, é importante pra gente. Macro, sempre numa linguagem mais sem tecnicidade. Por favor. Tá, pra galera aqui, não tem nenhum professor. Vamos tentar descomplicar aqui. Primeiro, eu ia falar em hebraico, mas em inglês é proibido aqui no meu canal. Não vem falar mindset, é mudança de mentalidade. Mas já veio alguém aqui que falou Não, muito não, assim, não, não? Você nem deixa, né? Eu não deixo, eu já corto a asinha logo, porque ninguém vai ficar humilhando ninguém aqui, não. Tá, então vamos resumir aqui. Macroeconomia pra galera, quando você pensar no país, nos índices, em tudo que tá acontecendo. E micro, o nome já diz o quê? Micro. Vai ser as empresas, o que tá acontecendo em outros lugares. Tá. Então, macro é o... Tudo. Tudo. Arábia, Estados Unidos, presidente mudou. A Selic, Tá. a inflação, o que está acontecendo na macroeconomia. Aí micro Tá. já vai ser para dentro das empresas. E como que a macroeconomia influencia nos vai investimentos? influenciar muito mais A macro? a macro. Tá. Por quê? Vamos lá. Você quer nos investimentos ou no dia a dia das pessoas? Pode ser nos dois. Tá, vamos lá. Já Vamos que você pensar- veio, eu vou sugar aqui. Vai, vamos lá. Vamos pensar aqui uma coisa que é muito fora da vida das pessoas, mas afeta mais elas, né? Quando começou a guerra na Rússia, Tá. o que aconteceu com o preço do petróleo? Disparou. Por que disparou essa desgrama? Porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E ela sofreu sanções e, teoricamente, isso seria retirado do mercado. O mundo A gente parou está falando, de sei lá, de pegar. uns 10 milhões de barris dia. Caramba. Por causa da guerra, um monte de país parou de pegar o petróleo deles. Isso. Tá. Mais ou menos. Tá. Oficialmente, sim. Porque já se sabe que a Rússia vende para alguns países que vendem no mercado. Tá. Tá. Entendeu? Aí esses países compram mais barato e vendem mais caro. É um rolo do caralho. Mas o que as pessoas têm que saber é o seguinte. O preço do petróleo disparou. Chegou a $120 o barril. E aí você vê o seguinte. A guerra do outro lado do mundo Ferra com a gente aqui que tá em Carapicuíba, Osasco. fez a gasolina subir aqui. Tá. Isso encareceu o frete e os transportes. E tudo tem transporte, E né? fez com que a inflação disparasse. Então olha que louco. A Rússia invadiu a Ucrânia e o teu tomate subiu. Que coisa, né? As coisas estão conectadas. Tá. Não dá para a pessoa ignorar, não. O Brasil é uma ilha. O Brasil não é uma ilha. O que acontece no mundo vai se refletir aqui. Entendeu? Tá. China, vamos supor o seguinte, 2 cenários. China crescendo muito agora. Se a China resolver crescer muito, ela vai comprar comida, minério, papel, tudo nosso. Nossa, do Brasil. Nosso. Tá. Economia sobe. É bom pra gente, então. China caindo. Ela não vai comprar isso. E aí? Tá. Aí a nossa economia começa a zoar porque eles compram coisa pra caramba da gente. Exatamente isso. Tá, tá. Estados Unidos, a mesma coisa. Vou te dar outro exemplo. É só para as pessoas entenderem. Ótimo, isso aqui é perfeito. Vamos olhar aqui a questão da macroeconomia, juros e como os Estados Unidos podem influenciar investimento, tá? O juro americano está na faixa de 5% ao ano. Tá. O nosso, 13%. Eu tô tirando os... Tá. Decimais. Isso, para facilitar. Estados Unidos 5%, o nosso 13%. Tá? Muita gente prefere os Estados Unidos com 5%. Porque é considerado mais seguro, tal. Mais de 13 para 5, É uma diferença boa, hein? muita gente vem para cá. Muita gente do exterior. Do exterior. Tá. O cara olha lá no mapa, fala... os Estados Unidos está 5, Brasil 13. Tem risco aqui e tal, mas... Vou botar. Mas muita gente coloca nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos... Mas coloca que você fala, tipo, investir grana mesmo? Grana. Tipo assim, no nosso CDB, por exemplo? Isso, cara... Ou investir em empresas, esses negócios? Podem ser as duas coisas. Tá. Mas eu tô falando mais do smart money, né? O fast money. O cara que
quer ganhar e sai fora. Então o cara lá da Alemanha está investindo aqui na renda fixa brasileira, por exemplo. Isso, só que as pessoas não entendem que esse mercado é muito maior do que parece. Por quê? Porque hoje a gente tem a questão previdenciária. Então, por exemplo, todos os países têm fundos gigantescos de pensão. Que é o nosso INSS. Mas tem muita coisa que é privada. Então, por exemplo, fundo de pensão dos policiais de Nova York, fundo de pensão dos bombeiros da Austrália. Você entendeu? Existem essas coisas, calma aí. Tá. Existem essas coisas. Então tem muito dinheiro no mundo procurando juros. Tá. E esses juros, esses fundos investem em países para otimizar a grana deles. Inclusive no Brasil. Tá. Fundo da Arábia Saudita, fundo da Noruega, fundo da... Então o juro tá alto aqui, vem muitos dólares. E isso é bom pra gente. Aí o que acontece com o dólar se vem muito dólar? Baixa. Tá. O dólar baixa. Mas voltando ao juro americano, 5% lá, 13% aqui. Vem muito dólar porque esses outros países, eles investem em dólar aqui pra gente. Isso. Tá. E aí o dólar cai. Então, quanto mais gente investindo no Brasil, tem uma tendência do dólar cair. Perfeito. Tá. Mas eles estão vindo pra cá porque eles gostam, acham você bonito, gostam de samba, ou porque o juro é caro? Porque o juros tá alto pra caramba. Tá alto pra caramba. Tá. O que acontece se o governo amanhã te coloca no Banco Central? A partir de agora você tá no Banco Central. E aí você joga Selic pra 5. Igual nos Estados Unidos. O que você acha que acontece? Todo mundo sai fora rápido. E aí o que acontece com o dólar? Aumenta pra caramba. É isso. Cara, pelo amor de Deus. Você viu? Acabou. Podemos fechar o podcast. Você deu uma aula de economia. Aprendeu, pobrezito? Aí? Olha que louco. Vem dólar, dólar cai. Dólar vai embora, dólar sobe. Então o que eu tô querendo falar é que os Estados Unidos tá 5, aqui tá 13. Se o governo daqui baixa para 8, os Estados Unidos sobe para 8, 8 e 8, o dinheiro vai todo para lá. Né? Tá, porque tem mais confiabilidade lá. Porra. Né? E aí você pode falar, pô, Charles, mas calma aí. Eu li outro dia que os Estados Unidos estão devendo dinheiro pra caramba. Mas é dólar, eles que imprimem. Entendeu? Tá. E, teoricamente, a economia deles tem uma chance muito menor de dar errado. A parte política também, democracia mais consolidada. E aí tem a ver uma série de também coisas. O dólar subir. Se o dólar sobe, a inflação também vai aumentar aqui, porque a gente traz coisa. Muito. Então vamos lá, o dólar é um fator assim, extremamente essencial para as empresas, porque muitos custos são em dólares. Por exemplo, o barril do petróleo custa tudo agora em dólar. $70. Tá. Entendeu? As commodities são negociadas em dólares, milho, soja, arroz. Ao mesmo tempo, se o dólar sobe, para o cara que exporta, é muito bom. Tá. Por isso que eu falo, tem um meio termo ali, né? É difícil falar o que é bom, né? Sempre alguém vai se dar Depende bem pra com quem? alguma coisa, né? Pô, eu e você, a gente vende paçoca pra Itália. Meu irmão, se o dólar e o euro disparar, tá bom pra cacete. Agora, o cara que compra fertilizante em dólar, se o dólar dispara... Ferra pra ele e ferra pra quem compra, cliente, que é todo mundo que mexe com agro, sei lá, esses negócios. Agora, as pessoas em casa, elas não chegam a essa informação, né? Dessa dinâmica de preço, de tudo, de que a Rússia invadiu a Ucrânia e a inflação no mundo disparou. Eu vou te dar outro exemplo. Durante a pandemia, a China fechou, o mundo fechou, e a gente teve uma disparada da inflação. Por que a gente teve uma disparada da inflação? Para as pessoas entenderem. Por que carro subiu tanto de preço? Também, né? Porque a China ficou fechada um tempo, as fábricas ficaram fechadas, não se produziram placas, chips e tal, faltou chip para carro. E aí não tinha fabricação de carro, você não tem carro no mercado, o carro fica muito mais caro. Então, olha essa macroeconomia, os países, tudo que acontece tendo influência. E aí, normalmente, país que tem a ver com petróleo é o que mais facilmente prejudica o mundo todo? Tipo assim, já se foi deu uma mais. crise na Venezuela. Tipo, a Venezuela não, que tá meio fodida, né? Eu Mas mesmo os Estados Unidos tentaram... Na Nova Guiné. Tipo, não afeta tanto o mundo porque não é tão relevante em commodity. Arábia Saudita, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Rússia. Tudo isso é importante. São grandes produtores de petróleo hoje. Tá interessante isso, Mas os Estados Unidos, eles dependiam muito dos outros países. A gente teve várias crises do petróleo, tá?
inclusive crise do Oriente Médio pesado, onde o preço do petróleo disparou. Você teve algumas guerras, dos 6 dias, guerra do Yom Kippur, década de 60, 70 e 80, foi foda pro preço do petróleo. Tá? Depois a Revolução do Irã, 79, tudo isso, cara, jogou o preço do petróleo muito para cima. E o Brasil quebrou, inclusive, na década de 80, em parte por causa disso, porque a gente teve o choque do juro em função do preço do petróleo. No passado já foi pior, mas você vê o seguinte, agora a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo se ferrou por causa do petróleo. Em pleno 2022, que foi quando invadiu. Isso que todo mundo falava que o petróleo tinha morrido e não ia ser mais usado. Então, galera, sempre que alguém vier com coisas extremas, do tipo, o dólar vai morrer, o petróleo vai acabar, a inteligência artificial vai destruir 1 bilhão de empregos. Calma. Deve ter um meio termo ali na história. E aí, por exemplo, os Estados Unidos, pelo que eu fiquei sabendo e ouvi falar e tal, né? Tá tendo um rolo pra caramba de banco grande falindo lá, né? Quebrando e tal, né? Aí o pessoal fala de uma possível recessão. Recessão é o quê? Recessão é uma crise do Ducão, é isso? Tecnicamente, uma recessão são 2 trimestres de queda. É mesmo? Isso já é uma recessão? Só que aí tem uma baita recessão ou uma pequena... técnica, né? Tá. Por exemplo, se por 2 trimestres uma economia cair 0,00001, é uma recessão. Ah, tá. Só que aí tem umas recessões violentas. Violento, como, por exemplo, a pior que eu vi foi 2008. Tá. E aí, por exemplo, se... Meio que assim, é que como a gente falou, sempre tem 2 lados, né? Mas para nós brasileiros... Os Estados Unidos se ferrar é bom, porque a galera começa a vir pra cá e as pessoas começam a comprar mais coisa nossa, por exemplo. Não, os Estados Unidos e China, vamos imaginar... por outro lado, a gente compra muita coisa dos Estados Unidos, então a gente também se ferra. Vamos imaginar o mundo como um grande avião com 2 turbinas. Tá. China e Estados Unidos. Se uma para, ele vai. Se as 2 param, fudeu. Tá. Entendeu? Então, China e Estados Unidos... são os grandes motores do mundo, como dinâmica. Estão se formando novos blocos. Os BRICS, por exemplo, são um bloco... Eu ia até te perguntar. Brasil, Rússia, Índia, China e S de South African, África do Sul. Tá. É como se fosse uma galera que tá vindo com tudo. Os BRICS. Tava mais. Deu uma moeda. Porque vamos lá, BRICS, né? E ainda voltando para a galera entender por que o Brasil está num bom momento internacional, tá? Quando você olhava no mundo no passado, eu acabei de te mostrar que tem dinheiro demais procurando juro, certo? Né? Tem trilhões que a galera precisa investir. É o dinheiro da poupança de muita gente, da previdência. Esse dinheiro precisa ser investido, né? Há uns anos atrás, aonde é que você podia investir? Turquia, China, Rússia, África do Sul, México, uma porrada de lugar. Rússia. Qual o cenário agora de 2023? Dos BRICS e todos os países. Pega África do Sul, que é dos BRICS. Está destruído. Mais de 40% de desemprego. Entre a população jovem, 60% a 70% de desemprego. Uma situação quase de guerra civil, se não cuidar, né? Aí eu te pergunto, você vai investir lá o teu dinheiro? Da aposentadoria dos policiais de Nova York? Não. A Rússia era um país que recebia investimento pra cara. Você vai investir na Rússia agora? Não, com Putin agora, lá? Né? A China, depois da pandemia, ameaçando invadir Taiwan, você vai investir na China agora? Os países estão saindo da China. Estados Unidos... instabilidade nesses países todos. Você não vai investir. A Turquia, o Erdogan é quase um ditador agora. Não sei quantos anos no poder, demitiu o cara do Banco Central, quis mudar a taxa de juros, a inflação disparou, também não. Então, as opções que você tinha no mundo para investir estão sumindo. E aí o cara olha e fala, pô, e esse país aqui, esse tal de Brasil? Tem problema, mas
olhando bem, Comparado com os outros ali. olhando bem, comparado com os outros, para ganhar quase 14%, Vale o fazendo risco. algumas travas e tal, porque aí tem câmbio e outras coisas, é interessante. Tá. E aí você começa a ver uma disparada da bolsa, uma disparada do mercado. Então, se o governo brasileiro trabalhasse para não atrapalhar o empresariado, isso eu falo de todos os governos, não tem esquerda, direita, centro, lá em cima, aqui embaixo. O governo, na minha opinião, está sempre atrapalhando o empresário, né? Mas se o governo brasileiro não atrapalhasse os empresários, cara, o Brasil ia voar. E tem potencial para E isso, tem potencial. E volto a falar, a gente está num bom momento, porque o mundo está muito cagado. Né? Em termos de... A hora é agora, né? A hora é agora, a hora é agora. Tá. A gente tem tudo, né? Sim. Petróleo, commodity, Água. água, porra, tem tudo. Tá. Floresta, biodiversidade. Mas aí, Charlie, tipo assim... Porque essa aqui é a treta, né? Sempre tem dois lados da coisa. Se os juros altos atraem o exterior, os estrangeiros para cá, começa a melhorar a bolsa, começa tal, por que baixar os juros? Porque o juro destrói a economia. Por quê, mano? Vamos lá. O que acontece? Lembra que eu te falei que eu trabalhei com recebíveis? Desconto de boleto, duplicata e tudo mais? O que acontece? Quando você precisa de dinheiro emprestado, você vai ter que pagar o juro. Tá. Esse juro de 13%, 14%, 15% ao ano, ele é no papel. Na hora que você vai no vamos ver, Você faz o... o banco tem que botar o dele, a inadimplência. Então uma empresa hoje no Brasil deve estar pagando aí, a depender da empresa, 2,5% ao mês de juros. Caramba. Tá. Não tem negócio que dá 30%, 40% por ano de retorno para ficar pagando juros. Então os juros é bom para quem investe na renda fixa, mas é ruim para as empresas. Ele é bom para quem investe na renda fixa se a inflação também não disparar muito. Senão ela fecha esse gapzinho aí. Tá. Para as empresas é mortal. O ideal é que você tenha um juro que seja o suficiente... 7. Então, o suficiente para...